Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula a gente vai estar estudando dois conceitos básicos que são a primeira lei de Ohm e potência elétrica. Para isso, vamos colocar uma pergunta-chave e ao longo de toda a aula a gente vai estar trabalhando ela. Então, você já deve ter ouvido, de várias pessoas que um chuveiro, por exemplo, de 110 volts, ele consome muito mais energia do que um chuveiro ligado em 220 volts. Será que isso é realmente verdade? Será que um equipamento elétrico ou eletrônico, qualquer que seja, se eu ligar ele em 110, será que ele tem um consumo de energia elétrica maior do que se eu ligar ele em 220 volts? Para responder essa pergunta clássica, a gente vai voltar um pouquinho no tempo e falar sobre um personagem importante na nossa história, conhecido como George Simon Ohm. George Simon Ohm, ele foi um alemão, importante físico e matemático, e que viveu entre 1789 e 1854. Ele desenvolveu diversos estudos na área de eletricidade, sendo que dois deles foram os mais relevantes e são importantes até os dias de hoje. E eles receberam os nomes em sua homenagem, esses dois estudos, que são conhecidos como Primeira Lei de Ohm e Segunda Lei de Ohm. Nessa videoaula, a gente vai trabalhar em específico a Primeira Lei de Ohm apenas. Então, o George Simon Ohm, ele era um pesquisador na área elétrica, Ele queria então provar que havia uma relação entre as grandezas elétricas. Quais grandezas? Tensão elétrica, corrente elétrica e resistência elétrica. Mas como que ele podia fazer naquela época, que não havia tantos recursos tecnológicos como a gente tem hoje? Para fazer essa demonstração de como ele fez, antes a gente vai recordar exatamente quais são as três grandezas. Então, a tensão elétrica, basicamente, ela é aquela força que impulsiona os elétrons em um sentido orientado. Já a corrente elétrica é o fluxo de elétrons que percorre um condutor elétrico de uma forma ordenada a partir da aplicação de uma tensão elétrica. A resistência elétrica, por sua vez, é a oposição que a corrente elétrica encontra para a circulação por um determinado meio condutor. Uma forma animada de representar isso aqui é essa figurinha que está logo aqui para a gente. O que ela mostra, basicamente? A tensão elétrica, que é ali o volt, está empurrando a nossa corrente elétrica, que é dada ali em amperes, e essa corrente elétrica ela tem o seu caminho dificultado pela resistência elétrica ali dada em ohms. Então, tendo já relembrado esses conceitos, como que a gente consegue provar a relação entre essas três grandezas? O Ohm, ele se utilizou de três elementos básicos, que são os elementos que compõem um circuito elétrico elementar, que é o quê? Uma bateria, um geradorzinho qualquer, uma carga e elementos condutores. Para exemplificar seu estudo, a gente vai utilizar aí uma bateria de 9 volts, uma lâmpada que tem uma resistência de 100 ohms e cabos elétricos. O Ohm, ele realizou basicamente 3 ensaios. No primeiro ensaio, ele colocou a bateria de 9 volts alimentando a lâmpada de 100 ohms através dos cabos elétricos. E, por meio de um amperímetro, ele constatou que a corrente elétrica circulante nesse circuito era de 90 mA. Em um segundo ensaio, ele manteve a bateria de 9 volts, ele também manteve os elementos condutores e o amperímetro, só que ele fez uma substituição da lâmpada de 100 ohms por 200 ohms. Feita essa mudança, ele constatou que a corrente elétrica ela reduziu, ela teve uma queda para apenas 45 mA. Um terceiro ensaio, então, que ele fez, ele novamente manteve a tensão fixa lá em 9 volts através da bateria, os cabos também são os mesmos e o amperímetro também. Novamente ele trocou a lâmpada, ele tirou aquela lâmpada que agora era de 200 ohms e colocou uma de 50 ohms apenas. E ele percebeu que a corrente elétrica nesse circuito ela aumentou para 180 mA. Baseados nesses 3 experimentos, a gente consegue resumir os dados na tabela que está aqui.
o que a gente consegue notar nessa tabela? Que eu tenho uma tensão fixa em 9 volts. Quando a gente aumenta a resistência elétrica da nossa carga, a gente pode observar que a corrente diminui. E quando a gente reduz essa resistência elétrica da nossa carga, essa corrente elétrica ela aumenta. Mais ainda, se a gente reparar com cuidado, essas variações ocorrem de uma forma proporcional. Se observarmos com calma, a gente percebe que quando eu aumentei a carga de 100 para 200 ohms, ou seja, eu dobrei o seu valor, a corrente que era de 90 miliamperes, ela foi reduzida para 45 miliamperes, ou seja, metade do valor inicial. O mesmo acontece no terceiro ensaio. Se eu reduzo a carga pela metade do valor inicial, a gente nota que a nossa corrente ela dobrou. Beleza, ok. Mas quais as conclusões que eu consigo chegar, né? O que eu consigo descrever matematicamente através desses resultados? Se a gente observar com calma novamente eles, a gente percebe que a nossa corrente elétrica ela é diretamente proporcional à tensão, mas que ela possui uma relação exatamente inversa ao valor da nossa resistência. Assim, a gente consegue escrever a primeira lei de Ohm como sendo I igual a V sobre R, onde I é a nossa corrente, V a tensão e R a nossa resistência. Observando a fórmula, matematicamente, vemos a relação que Ohm provou experimentalmente e que enuncia a sua primeira lei, em que diz que a corrente elétrica ela é diretamente proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional à sua resistência elétrica. Maravilha! Mas como que isso resolve a nossa questão inicial? E, mais ainda, existe algum tipo de cuidado que eu devo ter na execução desses cálculos? Respondendo à segunda questão inicialmente, né, sim, tem um cuidado básico que a gente necessita tomar. Para a realização desses cálculos matemáticos na fórmula da primeira lei de Ohm, todas as grandezas devem estar em suas respectivas unidades. Ou seja, a gente não pode colocar nenhuma em múltiplo ou submúltiplo dentro da expressão, porque isso vai trazer um resultado incorreto. Ou seja, preciso colocar tensão em volts, corrente em ampere, resistência em ohms. Para responder à questão da nossa videoaula, que era o quê? O que gasta mais energia? Um equipamento ligado a 110 volts ou a 220 volts? A gente vai ver o conceito agora de potência elétrica. A potência elétrica ela pode ser entendida como um trabalho realizado por um equipamento elétrico em um período de tempo. Por exemplo, se a gente pensar no lado mais físico, né, tenho lá o bule de café, né, só que é um bule elétrico. Se eu colocar a mesma quantidade de água em um bule de 100 watts, em um bule de 200 watts, qual que vai aquecer a água primeiro, qual que vai ferver ela primeiro? A gente sabe que o de 200 watts vai aquecer mais rapidamente, vai conseguir ferver, porque a gente percebe isso através do nosso chuveiro no dia a dia. Se você pegar o seu chuveiro lá de 7.500 watts, por exemplo, e comparar com o chuveiro da sua avó lá de 4.500 watts, você vai perceber que o seu aquece a água de uma forma muito mais eficaz, muito mais rápida. Então, a gente aqui consegue constatar também que o bule de 200 watts aqueceria mais rápido. Então, a potência elétrica ela é dada como um trabalho realizado dentro de um período de tempo em que utilizamos o período de 1 hora. Em que a potência, então, ela pode ser expressa como sendo P igual a V vezes I, onde, novamente, precisamos utilizar cada uma das grandezas nas respectivas unidades, tensão em volt, corrente em ampere, para que a nossa resposta seja obtida na unidade também, que é o watt. Em posse dessas duas expressões vistas, podemos agora sim responder a questão da videoaula. O que gasta mais energia? Um equipamento ligado a 110 volts ou a 220 volts? Matematicamente, a gente consegue provar que isso é indiferente. Isso mesmo, é indiferente. Mas o porquê disso? Se pegarmos como exemplo o nosso chuveiro, que possui uma potência aí de 5.400 watts, ligado a 110 volts,
e um outro chuveiro, também de 5.400 watts, ligado a 220 volts, a gente vai ver que os valores de corrente e resistência elétrica dos equipamentos eles são diferentes. Entretanto, a nossa conta de energia elétrica ela é cobrada em kWh, que é o valor da potência que a gente consome. Como dissemos que a potência elétrica é o trabalho realizado e ambos possuem o mesmo valor em watts, o consumo em 110 volts ou em 220 volts será exatamente o mesmo. Portanto, se você tem um chuveiro de 5.400 watts, não importa se ele é 110 volts ou 220 volts, o consumo de energia elétrica será exatamente o mesmo em ambos os equipamentos. Com isso, finalizamos a nossa videoaula, onde conseguimos ver o seguinte: a relação existente entre a tensão, a corrente e a resistência elétrica por meio da primeira lei de Ohm, o que é a potência elétrica e qual a sua relação matemática, e como essas grandezas influem no consumo de energia elétrica. Muito obrigado pela atenção de todos e quaisquer dúvidas, entrem em contato. Grande abraço!